Sejam todos muito bem-vindos a mais uma audiência pública, dessa vez a análise das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2022. Meu nome é Sérgio, sou contador do município, estou aqui representando a Secretaria da Fazenda e o Poder Executivo nessa obrigação constitucional e fiscal do nosso Poder Executivo. Além da realização dessa audiência pública online, a Secretaria da Fazenda também vai entregar ao Poder Legislativo o relatório da avaliação das metas fiscais, que contém todos os detalhes das questões que vão ser aqui expostas. Né, esse relatório vai ser publicado também no site da Prefeitura, estando à disposição do cidadão, bem como os slides dessa audiência. O roteiro dessa audiência pública, então, a gente vai falar sobre as noções gerais, aí, sobre as metas fiscais e a legislação, rapidamente. Vamos avaliar as receitas, avaliar as despesas, os resultados e as metas, né, desse segundo quadrimestre de 2022, ou seja, a avaliação do desempenho do município de janeiro a agosto de 2022. Falaremos também sobre as disponibilidades de caixa e os restos a pagar dos diversos recursos públicos. Falaremos sobre os índices constitucionais de saúde, educação e pessoal. E por fim, vamos concluir a nossa avaliação das metas fiscais desse segundo quadrimestre. Começando então por noções gerais e legislação. Lembrando que essa parte a gente sempre fala aí, até para recapitular, né, mas muitas vezes os nossos órgãos controladores, o nosso poder legislativo, eles estão aí já mais acostumados com essa linguagem, mas o cidadão às vezes é a primeira vez que está vendo um assunto desse tipo, então a gente sempre dá uma pincelada aí no assunto para que a audiência entregue mais transparência ao longo, né, de sua execução. Então, o que são metas fiscais? Né? Hoje a gente está aqui na audiência pública de análise das metas fiscais. O que são metas fiscais? São limites estabelecidos pela lei que visam controlar os gastos dos gestores públicos, dos estados e dos municípios brasileiros. Essas metas fiscais, então, e esses limites estabelecidos promovem economia de recursos, evitam desperdícios e buscam o equilíbrio orçamentário. Né? A Constituição e a Lei da Responsabilidade Fiscal, elas obrigam, então, os entes a avaliar a cada quadrimestre, a cada 4 meses, como está o desempenho das suas receitas e das suas despesas, a fim de alcançar aquelas metas anuais que visam o equilíbrio orçamentário, o pagamento das suas dívidas, o pagamento, a manutenção do serviço público, né, que a gente tenha recurso para manter o serviço público em funcionamento. Então, a gente não faz só isso anualmente, nem semestralmente, mas sim quadrimestralmente pela análise dessas metas fiscais que a gente estabelece desde a lei das diretrizes orçamentárias até na elaboração e execução de cada lei orçamentária do nosso município. E a avaliação dessas metas ali, segundo a lei da responsabilidade fiscal, ela deve ocorrer ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Então a gente está aqui no dia 30 de setembro de 2022, analisando o segundo quadrimestre, que terminou ali em agosto, né, de 2022. E vamos então, por meio dessa audiência pública, avaliar o desempenho orçamentário e financeiro do município em relação a essas metas estabelecidas em lei. Dada então essa intro, vamos começar pela avaliação do desempenho da receita do município de Arroio do Sal, no segundo quadrimestre de 2022. Nesse gráfico aí, a gente tem a receita total líquida, já deduzida, né, das suas deduções, das suas diminuições. A gente tem, então, a receita anual prevista, atualizada, de 78.409.000. Em amarelo, a gente tem a receita programada do período, ou seja, diferente dessa azul aqui, que é a receita prevista de janeiro a dezembro de 2022, em amarelo a gente tem a programada de janeiro a agosto de 2022 no valor de 50 milhões e a receita realizada de janeiro a agosto de 2022 no valor de 62 milhões. Pode chamar atenção aqui essa diferença, né, entre o desempenho no segundo quadrimestre em relação ao programado. O programado ele é um cálculo aí estatístico, matemático, que pega o comportamento do desempenho da arrecadação
nos 3 exercícios anteriores, né? E aí faz uma fórmula ali de probabilidade e dá uma métrica a ser dá uma métrica de comparação, né? Ó, com base na média dos 3 últimos exercícios e com base no que foi previsto para arrecadar no ano, né? Se tem uma média de que da arrecadação anual se arrecadaria X%. No caso aqui, 50 milhões, e a gente acabou então tendo um desempenho de 62. Para entender o que aconteceu nesse desempenho, a gente tem que entrar em detalhes aí nesse gráfico, né? Então a gente tem aqui genericamente, já começando com um bom desempenho da, da realização da receita, mas também não tão bom porque a gente não tem que se basear tanto assim no programado e sim ali na receita anual prevista. Então, esse quadro aí, né, que tem bastante informação, a gente vai falar mais simplificadamente aí do quadro, né? Vou destacar aqui em seguida o que vale a pena chamar atenção. O que é isso aqui? Desse nosso gráfico, então, a gente trouxe nas mesmas cores. Na primeira coluna, coluna azul, a previsão anual atualizada, em amarelo, o programado no período, em verde, o realizado no período. Só que aqui a gente consegue enxergar dentro, né, daqueles valores apresentados o que mais influenciou para o desempenho da receita no município. Aqui a gente tem todos os tipos de receita, então a receita corrente, a receita de capital, as receitas intraorçamentárias, né? E então o que a gente pode destacar aqui desse quadro de desempenho da receita? A gente vê que na receita patrimonial, destacada em verde aí, do previsto para o ano de 3 milhões, de programado para o período de 1,5 milhão, a gente já arrecadou nos primeiros 2 quadrimestres 5 milhões e 166. Ou seja, já arrecadamos mais do que 100% do previsto para o ano e bem mais do que o programado. Então aqui a gente começa a entender por que destoou tanto a receita realizada da programada. Receita patrimonial é o quê? Receita dos investimentos, dos recursos que a prefeitura possui e aplica. A prefeitura o FAPS também, né? Nosso Fundo de Aposentadoria do Servidor, recursos aplicados. Como a taxa de juros teve uma alta imensa aí ao longo de 2022, até a mais do que as expectativas do mercado e tal. Então principalmente isso influenciou nesse grande desempenho dos investimentos, né? Além dos investimentos do FAPS ali que tem bastante valor investido, também os investimentos dos cofres da prefeitura tiveram um desempenho superior ao programado e até mesmo do que o previsto. Essa receita maior já é de ciência da fazenda aí para arcar com eventuais despesas que também estão sendo maiores que a programadas, como a gente vai ver mais para frente. Além disso, a gente tem as receitas de serviços, a mais do que a prevista. Aqui, principalmente, a gente já citou na avaliação do primeiro quadrimestre por uma reclassificação da receita no começo do exercício. Aqui a gente tem serviços de saúde, que antes eram considerados como umas transferências lá de recursos da saúde, do Estado e da União. A gente reclassificou corretamente aqui, conforme a melhor prática contábil, como receita de serviço. Então, principalmente por isso, a gente tem uma grande diferença entre a previsão anual atualizada e o programado do período. Mas vale destacar que isso também está influenciando aí no, no nosso desempenho da receita. Agora, principalmente aqui, a gente tem nas transferências correntes. Transferências correntes são o quê? São recursos recebidos do Estado e da União, principalmente, né, dos tributos que a União arrecada, ela distribui para todos os municípios do Brasil, e o Estado do Rio Grande do Sul também, dos tributos que se arrecada no Estado, distribui para todos os municípios gaúchos. E aí a gente tem, então, em relação ao programado, um realizado de 26 milhões, e em relação à previsão anual de 33 milhões aí, a gente está com um desempenho para o ano ok, né? É, provavelmente a gente vai ter um pouquinho a mais do que o previsto, e aí do programado a gente tem aí cerca de 18% a mais do que programado, o que é um bom desempenho, né, que se destoa, assim como se destoa a receita patrimonial. O que mais que temos aqui? As demais outras receitas correntes aqui, principalmente de fiscalização de obras, de autorização de projetos, de obras. Tá um excelente desempenho em 2022, então a gente vai arrecadar mais do que o previsto aqui, né, embora não seja um valor tão expressivo como são as transferências correntes. Aqui se tem um desempenho positivo. E para finalizar aqui no desempenho da receita, vale a pena citar as transferências de capital.
que que a gente acabou recebendo aí, né, no primeiro, nos segundos primeiros quadrimestres, nos dois primeiros quadrimestres aí do ano de 2022, uma emenda impositiva, né, transferência de capital para realização de pavimentação, que a gente vai falar mais para frente dos detalhes desse quadro aqui, né? A gente só está dando uma pincelada mesmo. Então, isso aqui também influencia bastante aí no desempenho da receita quando a gente recebe aquele recurso que a gestão não estava esperando, ou uma coisa que envolvia às vezes política, ou algum projeto que desse certo, então acaba dando certo, o recurso acaba entrando, né? Que bom, é uma receita que já tem a sua despesa vinculada e tal. Então, basicamente, o que a gente tinha para falar nesse primeiro quadro da receita era isso, sobre o desempenho. E agora, assim como esse quadro aqui detalhou o nosso gráfico inicial, a gente tem os demais quadros detalhando aquele quadro ali, detalhando aquele quadro gigantesco ali, ó, dentro dessas impostos, taxas, contribuições de melhoria de 22 milhões, que é da principal receita do nosso município. A gente detalha ela, daí a gente tem aqui, né, as nossas receitas tributárias, de impostos e taxas e contribuições de melhoria. A gente tem o desempenho aqui, não, o nosso decreto de programação, que é aquele que a gente traz né, os valores em amarelo ali, que é aquele cálculo matemático estatístico, ele não chega ao detalhe de por imposto, por taxa. Então, por isso que a gente não traz aqui em amarelo, a gente só traz a relação do desempenho realizado em relação à previsão e não ao programado, porque a gente não programa com tanto detalhe, só para explicar aí para os nossos vereadores, para o cidadão. Então vamos lá. O que, que dá para dizer da receita tributária do município? Dá para dizer que ela está de acordo com o previsto, né? A gente tem aqui na Secretaria da Fazenda, né, com auxílio dos demais setores aí, tributário, de arrecadação, a gente consegue chegar dentro daquilo que é controlável, né? Dentro daquilo que é controlável nas nossas previsões, a gente consegue chegar normalmente aí acertar esse tipo de receita e não é diferente. Como a gente vê o total das receitas tributárias tem um desempenho aqui de 76% até agosto, significa que lá em dezembro a gente provavelmente estaremos aí arrecadando o que a gente previu, sem frustrações e também sem muita arrecadação a maior nessa parte da receita tributária, que envolve o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI, o ISS, né? Não teria, além da taxa aqui de inspeção, controle e fiscalização, não teria nada além de destacar de bom desempenho, que aqui entra as taxas de fiscalização, de alvará, de obras, enfim, que também é um valor que não é tão expressivo, né? Mas a gente deve finalizar o ano aí com 800 e poucos, quase 900 mil em relação a apenas 500 previstos. Dessa receita tributária é isso que dá para destacar, né? Outra parte que dá para destacar é a contribuição de melhoria aí, que, né, conforme o município realiza aí pavimentações, aí o contribuinte auxilia no custeio dessas obras. A gente está aí com bom desempenho em relação ao previsto. Vamos terminar o ano aí com 180 mil, 190 mil reais arrecadados de contribuição de melhoria. Outro detalhamento daquele nosso quadro lá da Receita Geral são as transferências correntes, né? Um detalhamento que vale a pena, assim, porque da nossa receita total, praticamente ali 50% dela é receita tributária e o outro 50% é transferências correntes, né? E aí a gente tem das transferências da União, então, a se destacar o desempenho da cota parte do Fundo Especial do Petróleo, que a gente já no final de agosto ultrapassamos a previsão anual, embora não seja um valor tão expressivo. As transferências de saúde, né, a gente está recebendo aí durante o exercício também, está recebendo bem aí da União esses recursos de saúde, né, normalmente são vinculados a alguma ação da saúde, algum projeto da saúde, bem como a Secretaria da Saúde continua aí conseguindo reprogramar alguns recursos de exercícios anteriores, então a gente tem aí como transferências do SUS realizadas aí já mais 20% do que o previsto para o ano, já só em agosto, né? Então até o final do ano a gente deve superar em 40%, talvez 50% a previsão anual. De transferências da União seria isso, e a gente pode citar das transferências do Estado aí, o bom desempenho acima da média na cota parte do IPVA e na cota parte do ICMS.
né? A gente vê que, enquanto na receita tributária, que são os nossos impostos ali, a gente não tinha muito o que destacar, nas transferências correntes, que é do Estado e da União, quando a gente prevê o nosso orçamento, a gente prevê com o subsídio que o Estado nos dá, né? Que esses órgãos eles nos falam, ó, Arroio do Sal, vocês vão receber aproximadamente tanto com ICMS, aproximadamente tanto com IPVA, aproximadamente tanto com FPM. Então, envolve aí muitas uh, variáveis que fogem do controle da Fazenda Municipal. Então, a gente prevê o nosso orçamento com o subsídio desses órgãos do Estado e da União, né? Então, ao longo do exercício, esses órgãos vão nos atualizando. Essa previsão vai sendo atualizada com base na atividade econômica do Estado, com base no desempenho do Estado e da União. Então, por isso que normalmente essas receitas tendem a ter uma maior alteração ao longo do exercício. Por isso que a gente tem aqui um bom desempenho do ICMS, que vai ser um pouquinho superavitário até o final do ano, e o IPVA, que também vai ser superavitário até o final do ano. A gente tem nas transferências do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a transferência da saúde também deve pouca coisa, mas deve ser maior do que o valor previsto atualizado de 629 mil ali até o final do exercício. As transferências de convênios aqui em relação a transporte da educação também, vale citar aí para os vereadores, que também está acima. Vai voltar aos patamares antes da pandemia, né? Provavelmente a gente vai chegar aqui a 110 mil, lá na pandemia era isso, era 120, 130, e aí caiu muito ano passado, porque como não teve escola, não teve transporte escolar, né? O Estado passou bem menos para os seus municípios, e aí por isso que a previsão ela vem com subsídio já considerando que não ia receber tanto esse ano, mas porém os valores vão subindo conforme a atividade do transporte escolar vai voltando à normalidade aí, desde a pandemia. Uma transferência corrente importante, e essa diferente das demais, a gente tem uma frustração, uma expectativa de frustração da Receita, é a Receita do Fundeb, né, que é um dos principais recursos aí da educação de todos os municípios brasileiros. A gente tem a previsão anual aqui de 13 milhões e 200 e de contribuição para esse fundo de 3.800, tendo um ganho com o Fundeb de 9 milhões e 400. Porém, até agosto de 2022, enquanto lá em 2021 e 2020 a gente chegava aqui no final desse segundo quadrimestre com cerca de 70 e poucos, 80, 70 e poucos por cento dessa arrecadação, a gente está em 2022 com apenas 63%. Isso é muito pouco. Enquanto o Ministério da Educação informa que a gente vai arrecadar cerca de 13 milhões com o Fundeb, a Receita Estadual nos informa que a gente vai arrecadar cerca de 12 milhões com o Fundeb. Ou seja, a expectativa agora, chegando a gente aqui no final de setembro, considerando o que efetivamente a gente vem recebendo, né, ali na nossa tesouraria, nas nossas contas relativo ao Fundeb, a gente vê que o que o Estado está nos passando está mais preciso do que os relatórios aí do Ministério da Educação, que vem lá de abril, maio, né? A, a Fazenda Estadual está nos trazendo informações atualizadas de agora, de agosto, setembro, e o Fundeb, ele é um fundo composto aí por receitas por receitas federais, né, receitas estaduais, e como a gente tem aí a isenção de impostos federais, estaduais, para controlar a inflação, né? A gente está vivendo um ano aí de crise mundial, então a, as gestões estaduais e federais elas procuram fazer ajuste nos preços, diminuindo impostos e tal. Então, quando diminui impostos, diminui a fonte de arrecadação do Fundeb, que é esse Fundo Nacional aí da Educação, e o repasse a todos os municípios acaba sendo menor. Então, a tendência realmente é da gente ter uma frustração aí no valor de 1.200.000, tá? Até o final do ano. Então a previsão anual aqui de 9 milhões e 400, a gente provavelmente vai acabar o ano lá com uma transferência de 12 milhões e um ganho de 8 milhões e 200. Então, o que significa isso? Que esse recurso que a gente tem no nosso orçamento lá de Fundeb para pagar principalmente a folha dos professores, ele vai ter que ser coberto aí com o nosso recurso livre, né? Com o nosso MDE, com recurso livre, com demais recursos aí que estiverem disponíveis para a gestão. Mas deve haver uma frustração desse recurso que é vinculado a gastos com educação. Isso aí é um fato e só alguma surpresa nesse último quadrimestre aí, que vai de setembro a dezembro, para alterar esse cenário.
As receitas de capital, que são aquelas receitas que a gente recebe já com uma despesa carimbada, né? Com um investimento a ser realizado, a gente teve uma surpresa aí ao longo do ano, uma surpresa boa, né? Surpresa boa e também uma surpresa não tão surpresa, porque, né, a gente tem aí a Secretaria de Planejamento, os nossos próprios vereadores, os secretários, o prefeito aí indo atrás de recursos, né, para receber aí emendas dos parceiros aí, dos deputados estaduais, federais, né, para realizar investimentos no município, porque os municípios, a gente sabe a nossa realidade. Sem uma operação de crédito ou sem essas transferências, é difícil a gente conseguir realizar investimentos robustos, né? Então é muito importante essa atuação aí, tanto do legislativo quanto do executivo, para buscar esse tipo de recurso, que são as receitas de capital, que é o que a gente está apresentando aí para vocês. Então, esse ano a gente foi justamente nessa parte que a gente teve uma, um desempenho superior ao previsto, porque lá no começo do ano a gente tinha previsto só a realização, o recebimento de mais 300 mil de uma etapa aí de realização da creche da Zona Norte, né? E que começou ali em 2020. E a gente atualizou essa transferência de capital com mais 1.300.000 aqui. Por quê? Porque ao longo do ano foi se realizando aí. A gente acabou recebendo até agosto, ó, com recursos da saúde, que envolve aquisição de veículo leve, de ambulância, van, o valor de 181 mil entrou até agosto de 2022. Para a creche da Zona Norte, dos 300 inicialmente previstos, a gente recebeu aqui 214 mil. Para a pavimentação da Ponciano, a gente recebeu mais uma parcela de 205 mil. O asfalto Interpraia Sul, nessa uma importante emenda, a gente recebeu no valor de 1.340.000, né? São aí resultados de emendas de convênios, enfim, auxílios, e por isso que essa receita teve um bom desempenho e destoa também em relação à programada e em relação à previsão anual. Então a gente terminou aí a análise detalhada e genérica também, e geral, né, da receita, da nossa receita de janeiro a agosto de 2022. A gente vai voltar a falar da receita e agora a gente vai falar da despesa e depois a gente vai comparar, né, tanto a receita e a despesa, porque não adianta tu ter um bom desempenho da receita e analisar isso isoladamente, tem que analisar como está sendo o desempenho da tua despesa, né, para a gente chegar nos resultados e nas nossas metas. Então, falando de despesa, a gente tem aí a despesa programada em amarelo para janeiro a agosto de 2022 no valor de 47.544.000 e o valor realizado de 55.142.000. A gente vê que a gente realizou mais assim como a gente realizou mais despesa do que programado, a gente também realizou mais uh, despesa do que programado, né? Eu quis dizer, assim como a gente realizou mais receita do que a receita programada, a despesa aconteceu a mesma coisa. Vamos então analisar do que dessa despesa a gente teve aí de gasto que superou o programado. Basicamente, como a gente vê, foi na despesa com pessoal e encargos sociais. As demais despesas estão muito bem alinhadas com o programado, né, com o normalmente realizado aí nos últimos 3 anos. E por que se destoou então a despesa realizada com o pessoal? Principalmente aí, por quê? Porque essa despesa programada, ela considerou o exercício de 2020, que foi um exercício que teve em que, em função da pandemia, os municípios não puderam contratar, não puderam reajustar salários, né? Então, essa média do programado, essa média matemática, ela baixou bastante. Mas não é só isso, né? O que acontece, então, em 2021? Desculpa, em 2020, né? Em 2020, então, os municípios puderam voltar a contratar. Então, teve a realização de maiores contratações, principalmente de contratos emergenciais, contratos estes agora que com a nova legislação municipal tem duração de 2 exercícios, então ele é um contrato temporário, mas com um tempo maior do que se tinha antes, né, que era de 6 meses, prorrogável, enfim. Então a gente se tem aí mais por mais tempo esses profissionais pagando o 13º integral, as férias integral. Além disso, se teve o reajuste da inflação que não se teve em 2020, 2021, se teve agora o reajuste acumulado desses valores, né? O Poder Executivo concedeu esse reajuste aos seus servidores.
e demais aí aumentos de padrões de cargos específicos aí. Basicamente é isso que influencia nesse desempenho da despesa, de ter aí cerca de 40% a mais em relação a agosto, em relação ao programado, né, em relação ao agosto dos últimos exercícios. A gente tem aí nesses 2 primeiros quadrimestres. Isso, né, os vereadores já vão se preocupar. Isso é preocupante para o nosso índice pessoal. A gente vai falar do índice do pessoal, que a gente terminou no semestre com um bom índice, o índice abaixo. Então, não necessariamente, né? Óbvio que a gestão tem que sempre estar olhando para esse gasto, né? Até para a gente manter aquela capacidade de investimento e de manutenção da máquina com os diversos serviços e terceirizações que são realizadas, né? Mas, basicamente, o que a gente tem para falar da despesa é que aquilo que foi realizado além do programado, né, foi em relação aos gastos com o pessoal, mas não tem nenhum problema desde que a gestão assegure recursos para custear essas despesas e desde que os limites sejam respeitados. Então, consideramos aí as receitas e as despesas, agora a gente pode falar dos resultados e as metas desse segundo quadrimestre de 2022. O resultado orçamentário do quadrimestre. A gente tem a nossa receita orçamentária de janeiro a agosto de 2022, como a gente viu aí nos slides anteriores, 23,08% maior do que a programada. A nossa receita orçamentária foi 23,08% maior do que a programada. E a nossa despesa orçamentária de janeiro a agosto de 2022 foi 15,98% maior do que a programada. Né? Uma flechinha vermelha porque é ruim, enquanto a flechinha vermelha ali, que é um desempenho bom. Quando a gente confronta, então, essa receita maior, a receita orçamentária, que totalizou em 57.898 até o segundo quadrimestre, a gente também considera para o resultado orçamentário o superávit de exercícios anteriores. O que é isso? São valores que a gestão utilizou para abertura de créditos adicionais. Valores disponíveis em contas de exercícios anteriores, né? Tu acabou 2021 e tu tinha valores naquelas contas e aí tu tá em 2022 e quer utilizar aqueles valores que sobraram naquelas contas para realizar novas despesas. Então, foram utilizados 4.710 esse ano, não só de recurso livre, tá? Aí tem recurso de emendas, recurso de convênios, recursos da saúde, reprogramação da saúde, né? Então tem diversos recursos aí que são utilizados para isso. E então eu cito isso porque ele influencia no resultado orçamentário. Então, da nossa receita total orçamentária de 57 milhões, considerando também esse superávit utilizado, que daí ele aumenta tanto a receita quanto a despesa. A gente tem aí a despesa total de 55 milhões 142 mil, e considerando isso, a gente chega no resultado orçamentário de 7 milhões 466, 880 com 96. É um resultado superavitário, né? E esperado. É normal que tu chegue até agosto de 2022 tendo um resultado orçamentário positivo. Por quê? Porque aí faltam 4 meses aí para encerrar o ano. A receita nesses próximos 4 meses não é tão alta como é a despesa, né? A despesa é uma coisa normalmente, né, com exceção de alguns investimentos que são esporádicos, a receita ela é bastante regular desde janeiro a dezembro, enquanto a receita não. Ela é maior no primeiro quadrimestre, lá em janeiro, né, em fevereiro, por causa do IPTU, por causa e é no primeiros 6 meses ali, por causa da arrecadação de impostos da União, dos estados. Então, lá no final do exercício, a gente vê que esse resultado orçamentário não vai ser tão alto como é esses 7 milhões, que na verdade não é alto, é um resultado ok, que mostra que a gente tem condições de alcançar as nossas metas aí estabelecidas para o orçamento e na lei das diretrizes orçamentárias. Essa relação, então, entre despesa orçamentária e receita orçamentária até agosto de 2022, a gente pega a despesa e divide pela receita, a gente chega em 88%, em 0,88%. Ou seja, a nossa receita está maior do que a despesa. O resultado primário do quadrimestre. O que é o resultado primário? Uma importante diretriz, uma importante meta estabelecida na lei das diretrizes orçamentárias, na lei da responsabilidade fiscal, que envolve então aí uma fórmula aí, né, que todos os municípios, o Estado, a União
o utilizam para saber da sua capacidade de arcar com dívidas. A gente tem a nossa receita primária de janeiro a agosto de 2022 no valor de 54 milhões. O que é a receita primária? Olha, a receita total ali a gente já estudou, né? A nossa receita total. A receita primária, ela é a receita arrecadada de impostos, seja diretamente ou indiretamente. Ou seja, é aquela receita que a gente arrecadou, porém ela não considera a receita do de financeira, né? A receita de juros, ela desconsidera essa receita aí. E diferente da receita total, que considera ali, a gente vê que é maior e considera também essas receitas com receita patrimonial, receita de aplicações financeiras. Então a gente tem a receita primária de 54 milhões. Isso é toda uma, né, no nosso relatório ela está destacada, tem um anexo específico ali que a gente tem toda a memória de cálculo de como se chega na receita primária. E a despesa primária considerada nesse segundo quadrimestre também de 40 milhões 723, que é aquela despesa utilizada para pagar, né, o serviço público e não para pagar juros ou pagar uh, juros de operações de crédito, enfim, é isso que é considerado também nessa fórmula. Aí a gente chega em um resultado primário de 11 milhões 615 com 504. Não é simplesmente diminuir a receita primária e a despesa primária. Como a gente trouxe aqui a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, além disso, são considerados também os restos a pagar de exercícios anteriores que foram pagos durante o exercício. Né? Não tem necessidade da gente trazer todo esse detalhamento aqui nessa audiência, né? Uma vez que para os interessados, né, para os usuários da informação interessado, isso está detalhado no nosso relatório da avaliação que o secretário da Fazenda elaborou e que a Secretaria da Fazenda elaborou. Então, o que a gente tem que trazer sim na audiência pública é o nosso resultado primário, que nesse segundo quadrimestre, em relação à meta para o ano, que lá no final do ano a gente deve terminar em cerca de 4 milhões e 600, a gente está com 11 milhões e 600 hoje, ele é superavitário, a gente tende a não só a cumprir essa meta, como superar a meta lá no final do exercício. O resultado nominal, ele considera o resultado primário do quadrimestre, que é de 11 milhões, mas ele considera também as nossas receitas e despesas financeiras. Os nossos juros ativos ali de 1.752 e os juros passivos de 347, a gente chega então no resultado nominal do segundo quadrimestre de 13 milhões e 20 mil, sendo que a meta para encerrar o ano lá é de 7 milhões e 500, então a gente deve também alcançar e superar um pouquinho essa meta, o que tudo indica, e salvo a contratação de uma nova operação de crédito, tal, considerando a nossa dívida pública aí, atual. O resultado previdenciário, né, a gente tem regime próprio de previdência aqui em Arroio de Sal, então o nosso resultado previdenciário desse regime próprio, a gente tem em 2022, aí até agosto de 2022, receitas arrecadadas de 7 milhões e 79 mil, despesas de 4 milhões e 500 e o resultado previdenciário do quadrimestre de 4 milhões e meio. Lembrando que o nosso RPPS é deficitário, embora a receita seja positiva para o ano, né, o nosso cálculo atuarial, que aí ele é aquele cálculo que prevê o futuro, né, ele considera diversas variáveis aí e para pagar todos os aposentados que a gente já tem e daqueles que vão se aposentar, a gente precisa arrecadar até 2038 ali diversas receitas para aí sim a gente entrar em equilíbrio. Né? Em 2022 a gente tem o RPPS deficitário, embora a gente tenha dinheiro em caixa sim para para realizar as despesas aí com previdência, né? Com pagamento dos aposentados e pensionistas. Outra parâmetro ia ser avaliado nessa audiência pública é a disponibilidade de caixa e os restos a pagar por poder e por recurso, né, por os recursos mais relevantes. Como a gente tem aí, então, nesse quadro, na primeira linha, o que a gente tem de restos a pagar até o final de agosto de 2022 a serem liquidados e pagos. O que é um resto a pagar? Restos a pagar são empenhos realizados em exercícios anteriores, ou seja, de 2021 para trás, de despesas que estavam sendo realizados ou foram realizados em exercícios anteriores, porém ainda não foram liquidadas ou pagas por diversos motivos, né, por diversos motivos aí das diversas secretarias, basicamente em relação a chegar a documentação fiscal, a ser entregue, né, ser concluída a obra, a vistoria concluída, né, ou se faltou alguma partezinha do serviço ou
do bem adquirido ser entregue. Então, normalmente, os restos a pagar existem por conta disso. Então, até agosto de 2022, a gente tem 2.744.000 de restos a pagar, sendo que de grande parte a gente tem 1.900.000 de recursos que principalmente advêm de convênios e emendas, né? Então, basicamente, o que acontece é justamente isso, é conclusão de etapas da obra, conclusão da obra para a gente ir liquidando esses empenhos de restos a pagar aí que foram empenhados de serviços que iniciaram em exercícios anteriores. Em relação à saúde, a gente tem cerca de 107.000, do Fundeb deve faltar aí um empenhozinho de R$ 117, do MDE da educação também cerca de R$ 19.000, do Livre R$ 652.000 e do Livre do Legislativo cerca de R$ 12.000. E a gente vê aqui nessa coluna a disponibilidade financeira, ou seja, o dinheiro em caixa por recurso, mostrando que os poderes têm condição de arcar com esses restos a pagar aí. Índices constitucionais, chegando no final da nossa audiência pública, vamos falar dos índices constitucionais. Que índices constitucionais são esses? Primeiro, o de pessoal. A gente tem a nossa receita corrente líquida calculada no primeiro semestre de 2022, porque no primeiro semestre a gente está aqui analisando o segundo quadrimestre, mas como somos um município com menos de 50.000 habitantes, nós optamos pela elaboração do relatório de gestão fiscal, que é o relatório que avalia esses índices constitucionais, em especial o índice de gasto com pessoal. Ele ele é publicado, esse relatório de gestão fiscal, então, como a gente optou, ele é publicado semestralmente. No primeiro semestre, ali no final de julho, a gente publicou esse relatório e, de acordo aí com as formas do Tribunal de Contas do Estado, da Secretaria do Tesouro Nacional, lá da União, a gente chega na receita corrente líquida de R$ 73.834.210,64. Ela serve de base para a gente calcular o índice de pessoal. A despesa de pessoal do Executivo é de 33.637.000 até agosto de 2022, que considera, então, até o final do primeiro semestre de 2022, que considera, então, junho de 2022 e 11 meses anteriores a isso, né, para fechar 12 meses. Então, a gente chegou num índice de 45,61%, ou seja, a gente está abaixo do limite prudencial de 51,30%, o que tende a gente chegar no final do segundo semestre também abaixo desse limite de 51,30. E a despesa pessoal do Legislativo foi até junho de 2022 de 1.921.000, com um índice de 2,58. A gente, então, respeita todos os limites globais aí com gasto pessoal nessa análise do segundo quadrimestre de 2022. Além disso, a gente tem os índices de educação e saúde. A receita de impostos e transferências de janeiro a agosto de 2022 fechou em 35.889.000. Ela é utilizada como base para a gente calcular esses índices de saúde e educação. Os gastos condicionais com educação, então, fecharam até agosto de 2022 o valor de 12.840.000. Aqui entra recursos de MDE, de manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como com o Fundeb. A gente chega aí num resultado parcial de 20,70%, sendo que lá até dezembro de 2022 a gente tem que gastar 25%, e a tendência é que isso seja alcançado. E os gastos constitucionais com saúde, a gente gastou aí até agosto de 2022 6.317.000, gastando já 17,6% daquela receita de impostos e transferências, que a gente tem a tendência de alcançar os 15%, que são os obrigatórios até final de dezembro. Lembrando que para cálculo dos gastos condicionais com a educação, existe toda uma fórmula, porque tem repasse do Fundeb, não é simplesmente aplicar 25% sobre esse valor de receita de impostos e transferências, tem toda uma fórmula que está detalhada no relatório de avaliação das metas fiscais entregue ao Legislativo, publicado no nosso site. Conclusões, né? Conclusões, então, nessa avaliação das metas fiscais. As metas, a gente conclui, a Secretaria da Fazenda, então, né, ao fim dessa análise do nosso desempenho de janeiro a agosto de 2022, a gente conclui que as metas fixadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias mostram-se parcialmente respeitadas, parcialmente porque elas só vão ser integralmente respeitadas no final do exercício. O desempenho geral da receita está positivo em relação ao previsto, cobrindo a realização da despesa, que também está maior do que a despesa programada.
As frustrações de receitas observadas em recursos da educação, como foi o caso do Fundeb, que a gente destacou na audiência, devem ser suportadas por recursos livres, ou seja, por MDE e demais recursos. O município deve alcançar os mínimos constitucionais com saúde e educação, e o limite de gasto com o pessoal tende a se manter abaixo do limite prudencial de 51,30%. Essa foi, então, a audiência de análise das metas fiscais para o exercício de 2022, o nosso segundo quadrimestre. Na tela aí a gente tem o e-mail da Fazenda, fazenda@arroiosal.ers.gov.br, para serem nos enviadas aí eventuais dúvidas, questionamentos. Né? O Legislativo fica à vontade de mandar pedidos de informações aí para nossas secretarias, para detalhar alguma coisa que possa ter chamado a atenção aí, ou alguma dúvida, né, pertinente à nossa audiência, bem como o cidadão pode usar aí o e-mail e os comentários para interagir com o Poder Executivo nessas questões aí. Consideramos então encerrada a audiência, agradecemos a participação de todos, esperamos que tenha sido que a gente tenha conseguido transparecer essas informações e que tenha sido válido aí para todo usuário da informação. Um obrigado e até mais.